Bom dia, meus queridos. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Se você está vendo essa aula no domingo, no dia 5 de julho, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Se você está vendo essa gravação outro dia, seja na parte da manhã, de tarde ou à noite, também seja muito bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui conosco. A gente, nessa aula, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o panorama bíblico do Antigo Testamento. Eu sou o Fabrício Santilles, sou aqui da Igreja Congregacional de Maricá. É um prazer estar com você aqui nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite. Bom, a gente hoje, meus amados, a gente vai falar sobre o Reino do Norte. É um prazer falar sobre esse assunto. É um assunto bem extenso. Eu vou tentar dividir esse assunto bem para vocês hoje. A gente vai conversar um pouquinho, a gente tem bastante slide para ler aí, a gente tem algumas coisas que nós precisamos destacar. E para mim é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pela sua companhia nesse tempo, que a gente possa aprender muito aí do nosso Deus nessa manhã e que você saia daqui abençoado, tá? Vamos fazer uma oração breve antes da gente começar aqui propriamente na matéria? Então vamos lá? Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse dia que o Senhor está conosco, que os nossos corações estejam ligados em Ti. Muito obrigado, meu Rei. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa aula, que a gente saia daqui aprendendo mais da Tua Palavra, aprendendo mais sobre aquilo que o Senhor fez nos tempos antigos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos nessa, gente. Deixa eu beber um golinho d'água aqui para a gente começar. Bom, vou fazer uma breve introdução aqui ao Reino do Norte. O que seria o Reino do Norte? Após a morte ali de Salomão, meus queridos, a nação ela foi dividida ao meio. 10 tribos foram para um lado e 2 tribos foram para o outro. E isso acabou gerando o Reino do Norte com 10 tribos e o Reino do Sul com 2 tribos. O Reino do Norte era conhecido como Israel, o Reino do Sul conhecido como Judá. Bom, vamos ler o slide aqui e depois eu vou sintetizar esse slide para vocês, tá bom? As rebeliões que ocorreram depois da morte de Salomão resultaram na divisão do Império Davídico. Ao norte, 10 tribos se rebelaram contra a dinastia de Davi, que reinava em Jerusalém, e estabeleceram um reino sob a liderança de Jeroboão. Na região nordeste dali, os sírios ou arameus declararam sua independência sob a liderança de Rezon, tendo Damasco como capital. Roboão, filho de Salomão, reinou apenas sobre as tribos de Judá e Benjamim. E Jerusalém continuou a ser a capital dessas duas tribos. No texto bíblico de 1 Reis 12 a 2 Reis 17, encontra-se o relato dos acontecimentos que se deram no Reino do Norte. Isso é muito importante, porque os textos de crônicas falam do Sul, muito sobre a parte do Sul, e esses textos de Reis e Crônicas, eles se intercalam, se interagem, eles interagem entre si, são muito importantes quando você for fazer a leitura ou estudar. Você pode estudar o período entre os dois textos bíblicos ali, que você vai aprender muito sobre isso. Mas hoje a gente vai falar exclusivamente aqui do Reino do Norte, que está aqui mais posto em 1 Reis. Bom, encontra-se o relato dos acontecimentos que se deram no Reino do Norte. Esses fatos e os fatos que aconteceram ao mesmo tempo no Reino do Sul estão interligados. Embora o nome de Israel tenha sido dado originalmente a Jacó, vocês lembram disso? A gente sabe que esse nome foi dado originalmente a Jacó e depois usado para denominar os seus descendentes. Foi outra vez empregado durante o período da divisão das tribos, como designativo para o Reino do Norte. Então, o Reino do Norte se apoderou desse nome, de Israel. Outro nome para o reino era Efraim. O Reino do Norte durou aproximadamente 2 séculos, aqui de 931 a.C. até 722 a.C. Mudanças nas famílias reais ou dinastias ocorriam com bastante frequência. Irmãos, esse período bíblico é um período de muito derramamento de sangue, muita traição, muito assassinato, onde as pessoas elas usavam de todos os artifícios para estarem, se colocarem no poder, para ter as coisas pelo seu próprio gosto, fazer as coisas na sua vontade. Foi um período muito grande de idolatria,
onde a nação toda, o Reino do Norte, a gente pode falar mais do Reino do Norte hoje, então não vou me referir à nação, mas o Reino do Norte, ele entrou numa decadência espiritual muito, muito, muito grande, por causa de práticas como as práticas de Acabe e Jezabel, até o próprio Jeroboão, que a gente vai tratar aqui agora, foram pessoas super idólatras, pessoas que realmente fizeram as coisas do seu jeito e não quiseram andar nos caminhos do Senhor. Não andaram, fizeram as coisas da sua maneira e levantaram altares, mudaram os rituais, fizeram coisas que realmente desagradam o coração de Deus. E a gente vai entender um pouquinho isso. Bom, aqui nesse quadro, nessa tabela, você pode encontrar as dinastias do Reino do Norte. Todas essas dinastias e o texto bíblico referente a essa dinastia. A gente tem, teoricamente, 4 principais dinastias, que foram a dinastia de Jeroboão, a dinastia de Baasa, de Onri e de Jeú. E aqui a gente tem os últimos reis de Israel, mas as 4 principais dinastias são esses nomes aí: Jeroboão, Baasa, Onri e Jeú, que foram, como que a gente fala de dinastia? Foram as pessoas que entraram no poder e os seus descendentes, alguns deles reinaram por algum período. Então, os historiadores, as pessoas que estudaram sobre esse assunto, sintetizaram essas dinastias, trazendo as principais características, é o que a gente vai entender hoje. As principais características desses governos, como que essas pessoas chegaram ao poder, como que eles agiram, e a gente vai aprender um pouquinho disso. Vamos nessa. Bom, a família real de Jeroboão. Esse texto que eu coloquei aqui, de 1 Reis 11, 26 a 43, é um texto muito, muito, muito importante. Um texto que, se você puder, você leia, porque aqui você entende como que Jeroboão sobe ao poder do reino do norte. Por quê? E qual foi a característica maior ali que ele estava trazendo consigo? Ele era um cara que tinha características muito boas, mas ele acabou se perdendo no meio do caminho. Vamos ler aqui o slide, depois eu vou sintetizar de novo para a gente. Jeroboão, ele se distinguiu como administrador eficiente, estando sob o comando de Salomão. Ele era uma pessoa que estava diretamente ligada com Salomão. Salomão colocara como responsável pela edificação da fortaleza ao norte de Jerusalém, também chamada Milo. Essa fortaleza era uma fortaleza gigante, foi construída durante o reinado de Salomão, para que a cidade ela fosse guardada, para que os inimigos eles fossem vistos de longe, e era uma obra incrível. Um profeta, isso aqui é muito importante, um profeta de nome Aias revelou a Jeroboão os acontecimentos que se dariam no seu reino. Dramatizando, entregou-lhe 10 pedaços de seu manto, significando que ele viria governar sobre 10 tribos. Então, os dois tiveram um encontro no deserto, num lugar afastado, e esse profeta, Aias, ele revelou da parte de Deus que Jeroboão ia comandar 10 tribos, ia assumir o controle de 10 tribos. E aí, a partir desse momento que esse profeta ele é usado, ele fala isso, Salomão ele fica, sabe, doido. Não, como isso? Salomão desconfia. Salomão é uma pessoa que acaba indo atrás de Jeroboão, tendo despertado a suspeita de Salomão. Jeroboão buscou um refúgio temporário no Egito. Ele fugiu. Jeroboão fugiu porque ele sabia, não, se Salomão me encontrar, eu vou morrer. Mas retornou para Siquém quando os anciãos de Israel se rebelaram contra Roboão. Ponto. Vamos fazer um paralelo aqui, porque no livro de estudo tem um gap aqui. Qual é o gap? A morte de Salomão. Salomão ele morre, certo? Salomão ele morre. E Roboão, que é esse filho de Salomão, ele assume o trono.
Só que Roboão, meus amigos, Salomão ele já estava dominando o império de uma forma ferrenha, com pulso, com domínio, com força, sabe? As pessoas já não estavam mais gostando do reinado dele. E Roboão disse: eu governarei com uma mão mais pesada do que meu pai. Foi nesse nível, ó, eu vou governar vocês de uma maneira muito mais pesada. Vocês vão sofrer, vê que eu falando assim, vocês vão sofrer na minha mão. E aí, os anciãos, olha só, eles pedem a volta de Jeroboão para que Jeroboão assuma o poder. Aqui a gente começa a entender um pouco a trama. A partir daí foi ele reconhecido como o primeiro Jeroboão, o primeiro rei dos reinos do Reino do Norte. Botei um Szinho a mais aí. E permaneceu no trono por 22 anos. Embora tenha havido guerra civil e derramamento de sangue durante esse tempo de separação, houve guerras periódicas entre Jeroboão e Roboão. Estas são relatadas apenas brevemente no texto bíblico de 2 Crônicas 12:15, que relata muito sobre o Reino do Sul, ao qual Roboão foi o líder nesse período. Foi líder, assumiu o trono do Reino do Sul de Judá. Tá? Então a gente entende que o Reino do Norte, Israel, o Reino do Sul, Judá. Beleza? Isso é muito importante aí para a gente ter essa divisão na nossa cabeça e não se perder. Vamos lá. Tendência religiosa de Jeroboão. Bom, no que se refere à vida religiosa, Jeroboão afastou o povo de Deus. Temendo que seus súditos não preservassem a lealdade política, indo a Jerusalém adorar o rei, porque Jerusalém estava aonde? Reino do Sul. O rei estimulou a idolatria ao fazer bezerro de ouro em Betel e Dan, ignorando as restrições da lei mosaica. Designou os sacerdotes e permitiu que os israelitas oferecessem sacrifícios nos lugares altos através da terra. Jeroboão oficiou os ritos no altar e mudou até mesmo os dias de festa, que isso está relatado aqui em 1 Reis 12, do versículo 25 até o versículo 33. Bom, vamos entender aqui as motivações, essa tendência religiosa de Jeroboão. Primeiro de tudo, o que ele teve medo de perder a lealdade política dos seus súditos, porque o lugar da adoração, o lugar onde as pessoas estavam para adorar, ficava realmente lá no Reino do Sul, Jerusalém, a cidade santa, a cidade onde as pessoas iam para adorar. E o reino foi dividido, vocês lembram? O reino foi dividido. Então, Jerusalém estava na parte sul. Irmãos, e Jeroboão, a partir disso, a partir desse medo de perder a lealdade política dos seus súditos, ele começa a trazer práticas, tendências religiosas de idolatria. Bezerro de ouro, que vocês lembram do bezerro de ouro? O bezerro de ouro é uma figura que realmente mostra que o povo está adorando um ser inanimado, um ser que não tem vida em si, e não está adorando o único Deus verdadeiro, que isso aconteceu lá no tempo de Moisés, e o cara está trazendo uma prática dessas novamente para o povo, por medo de perder a lealdade política dos seus súditos, das pessoas que estavam com ele. Bom, o que eu aprendo com isso? O que você pode aprender com isso? A nossa política, a forma com que a gente enxerga o mundo, ela não pode ficar dependendo de conceitos de outros. A gente não pode ficar querendo ir nas modas, nos modismos dos outros para poder fazer a vontade de Deus na nossa vida. Uma outra coisa que eu acho super importante aqui, que Jeroboão, ele era um super administrador, foi um homem exemplar ali no reinado de Salomão, foi o braço direito, ajudou a criar uma fortaleza, mas quando ele assume o poder, ele não está preparado para o que realmente era pedido e importante, que era uma lealdade
a Deus. Ele ficou com tanto medo de perder o povo, a lealdade política do povo, que ele estava perdendo e se afastando de quem ele realmente tinha que estar perto, que é o próprio Deus. Se ele estivesse no caminho de Deus, andando com Deus, eu duvido que o povo ia abandonar, eu duvido que o povo ia querer se rebelar contra ele, porque ele estaria fazendo a vontade de Deus. Mas aí ele muda, dá um jeitinho, e aí ele enreda o povo, porque ele é o líder da nação agora, desse povo ali do Reino do Norte. Ele é o líder dessas pessoas. E quando o líder vai mal, os liderados, o povo vai mal. O líder o representante da nação vai mal, o povo vai mal também. Isso a gente vê até hoje, isso a gente vê no nosso trabalho, quando a gente exerce liderança. A gente precisa entender isso, que o líder ele tem que estar bem, tem que estar sadio, tem que estar sabendo para onde está indo. Isso é muito importante. E Jeroboão, ele não tinha isso, ele não estava com isso, com esse tino, né, de estar com Deus, afiado assim, não. Eu estou com Deus, eu vou para dentro, vou fazer a obra de Deus, estou aqui vou me aproximar mais de Deus, não vou ter medo. Não, meus súditos vão adorar, porque eles têm que adorar a Deus. Eu não vou ficar dando jeitinho para eles adorarem aqui, não. Eu quero que eles façam a coisa certa, porque se eles forem fazer a coisa certa, Deus está comigo. Amém? Isso é muito importante, meus queridos. Deus está conosco quando a gente faz a coisa certa. Bom, deixa eu beber um pouquinho d'água, eu estou perdendo voz. Vamos nessa que meu voz não pode parar, não. Advertência do profeta. Um profeta anônimo, lá em 1 Reis 13, vindo de Judá, vindo do Reino do Sul, faz com que Jeroboão fosse confrontado durante esse período por esse profeta. A advertência recebida fez com que Jeroboão diminuísse a intensidade com que vinha promovendo idolatria. Outro profeta que advertiu Jeroboão foi o próprio Aias, aquele mesmo que partiu a sua capa em 10 pedaços e deu para Jeroboão, falando, ó, retira aqui 10 pedaços, que você vai ser o líder dessas 10 tribos, você vai comandar essas pessoas. Esse mesmo profeta, ele adverte Jeroboão. Isso aqui é muito incrível. Por quê? Você percebe aqui por essa fala que Jeroboão, ele estava intensificando muito a idolatria, mas ele dá um passo para trás. Não. Ele reconhece, dá um passo para trás, diminui, não para. Isso é muito importante a gente entender. Ele não para com a idolatria, mas ele reconhece. E aqui algumas jogadas que até a esposa dele tentou fazer. Ó. A esposa do rei sondou Aias com respeito à possibilidade de recuperação de seu filho, Abiás. O rei de Israel foi informado de que seu filho morreria e que sua dinastia seria aniquilada, ou seja, ele não teria prolongamento da dinastia dele sobre o trono. E esse seria o julgamento divino pela falta de obediência do rei aos mandamentos de Deus. Quando Jeroboão faleceu, seu filho Nadab subiu ao trono e reinou por apenas 2 anos, sendo assassinado por Baasa. Olha a tragédia que foi a dinastia de Jeroboão. Um homem que começa bem. Um homem que começa bem sim, tá? Porque ele foi visto, isso acontece com a liderança, ele foi visto por um líder, Salomão, reconhecido, beleza. Salomão deu posição para ele lá e tal. Depois Deus, através do profeta Aias, levanta esse homem. Olha só, levanta esse homem, você vai comandar as 10 tribos. Beleza. Ele foge, os anciãos chamam ele de volta porque reconheceram nele não somente o chamado, mas reconheceram nele a capacidade. Mas por causa da sua falta de experiência, da sua inexperiência, por falta do seu tato com as pessoas, por ele ter medo das pessoas traírem ele e forem para o Reino do Sul e ficarem lá e tal. E ele começou a ser uma pessoa muito idólatra e que se afastou dos caminhos do Senhor. Mudou festas, mudou os rituais religiosos,
Então isso para Deus bastou. E a dinastia dele durou muito pouco. Era uma pessoa que tinha tudo para dar certo, mas que não deu, porque não obedeceu. E você vai ver que esse padrão ocorre em muitos dos reis. Muitos. Mas tem uns que realmente não tiveram jeito. Já entraram fazendo o que não era para fazer, já entraram realmente não sendo aquilo que Deus chamou eles para ser. Mas Jeroboão começou bem. Mas o que importa para Deus não é a forma que você começa. Não é o chamado em si. O que importa é o fim. O fim das coisas é mais importante do que o início. A gente precisa entender isso. Traz isso para sua vida. O fim é mais importante. Vamos lá. A dinastia de Baasa. Aqui a gente sabe muito pouco mesmo a respeito de Baasa. Da tribo de Issacar, que se tornou rei de Israel. Aparentemente, ele fez da cidade de Tirza, capital de seu reino. Quando percebeu que muitos... isso aqui é interessante também. Deixa eu comentar com vocês, porque os reis que entraram nesse período no Reino do Norte e no Reino do Sul, eles no Reino do Sul não era tanto, mas no Reino do Norte se mudava a capital do reino, da onde o rei daquele momento estava reinando, ele mudava a capital. E aqui a gente percebe que Masai ele mudou. Ele fez da cidade de Tirza a capital do seu reino. Vamos lá. Quando percebeu que muitos habitantes começaram a deserdar, mudando-se para Judá, Bazá começou a fortificar a cidade de Ramá, para onde convergiam as duas principais estradas vindas do norte, indo até Jerusalém, que ficava 8 quilômetros dali para o sul. Temendo o desenvolvimento dessa situação, o rei Asa subornou bem aqui é Bazá. Subornou Ben-Hadad, que habitava em Damasco, para atacar Israel. Quando aquele rei tomou o controle da cidade como Qued, Jazor, Meron e Zefate, os sírios passaram a se beneficiar ainda mais das caravanas vindas da costa. Como resultado disso, Bazá abandonou sua fortificação em Ramá e evitou guerrear com Judá. Aqui foi uma arquitetura política que aconteceu para que os reinos do norte e o reino do sul fossem entrados ali em guerra. Por muito tempo eles guerrearam, mas existiam momentos de paz entre o reino do norte e o sul, e as nações vizinhas elas também estavam indo guerrear tanto contra o reino do norte quanto o reino do sul, para tentar conseguir algumas coisas. E aqui você percebe algumas características de Baasa. A primeira é que também ele era medroso e também ele percebeu que estava perdendo pessoas do seu reino para a cidade para o reino do sul, para Judá, porque Jerusalém era onde o povo adorava, onde o povo servia a Deus. As pessoas que serviam a Deus estavam indo e iam muito para Jerusalém. E outra coisa é que os reinos que circuncidavam ali aquela região, eles sempre armavam alguma armadilha, alguma arapuca, para tentar invadir tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul. E aqui a gente vê que os sírios eles se beneficiam disso. A gente vê que existiam pontos estratégicos onde os reis colocavam mais pessoas ou menos pessoas para poder dominar ali, seja rota comercial, seja rota de escravos, seja um ponto estratégico militar. Então tinha toda essa jogada ali no meio. E tudo isso acontecia no Reino do Norte e também no Reino do Sul, independente de reino. Então você tinha toda uma estratégia ali por trás disso. Aqui a gente percebe também um acovardamento de Baasa, que ele abandona a fortificação em Ramá e evitou guerrear com Judá. Ele não queria guerrear contra o Reino do Sul, ele não queria ter essa guerra, e ele evita isso, a esse custo, né? De abandonar a fortificação e não ter problema nenhum para ele. Bom, Jeú, filho de Hanani, era bastante ativo em seu ministério, proclamando a mensagem de Deus durante o reino de Baasa.
Aqui a gente está falando sobre um profeta. Procurou fazer com que o rei se lembrasse de que deveria servir a Deus, que permitiram a sua subida ao trono. Infelizmente, porém, Baasa continuou seguindo práticas idólatras de Jeroboão, que era seu pai. Então, Jeú, ele era um profeta bastante ativo naquela época, durante o reinado de Baasa, e ele tenta advertir Baasa: oh, você está fazendo errado, você está seguindo práticas que o seu pai seguiu, você não deve fazer isso. Por isso aqui é muito importante que nós precisamos entender. As pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que dependem de nós, as pessoas que nós mais convivemos, são as pessoas que mais são influenciadas por quem nós somos. E Baasa foi muito influenciado por quem o seu pai foi. Você percebe que ele tem a mesma característica. Primeiro, o medo de perder pessoas do reino do norte para o reino do sul. E ele acaba saindo de um lugar, indo para o outro, e as pessoas acabam arrumando uma armadilha dele para ele sair dali, e os sírios se beneficiaram dessa armadilha. Gente, o mesmo medo do pai. Ele trouxe para si. Então, a gente precisa entender que as pessoas que nós nos espelhamos, que nós andamos, que somos influenciados, elas têm muito reflexo em quem nós nos tornamos. Então, em quem que Baasa tinha que ter o espelho? Se o pai dele fosse alguém que não. Meu filho, as pessoas estão indo adorar, mas a gente vai ficar aqui, a gente vai crer que Deus está conosco, que Deus colocou a gente aqui nesse lugar para a gente reinar sobre essas pessoas. Nós vamos amar eles, independente se eles vão para lá e vão ficar, mas a gente vai dar essa liberdade para eles. Eles precisavam ser amados e amar o povo, mas eles escolheram o caminho do medo, o caminho de fortificar lugares e fazer com que o povo ficasse preso a eles, isso, e temer a eles. Isso é totalmente contrário da visão de Deus. E ele estava tendo o mesmo reflexo do pai. Isso é uma coisa para nós refletirmos no nosso dia a dia. Quem nós temos refletido nas nossas vidas, na nossa característica, em quem nós somos? Será que é o nosso pai? Ou será que é o nosso amigo? Ou será que é o nosso vizinho? Será quem? Por isso que nós precisamos andar com quem respira sobre Deus, com quem fala sobre Deus, com quem anda como Jesus andou nessa terra. Isso é muito importante. Então aqui é uma característica dos dois em comum, por ser pai e filho. Então o filho acabou refletindo muitas coisas. Bom, esse profeta, ele tentou falar: não, você está com as mesmas práticas do seu pai, abandona isso, mas não conseguiu. Baasa continuou seguindo práticas idólatras de Jeroboão. Elá, filho de Baasa, reinou por menos de 2 anos. Um dia, quando estava bêbado, foi morto por Zinri. As palavras proféticas de Jeú se cumpriram quando Zinri assassinou os membros da família real, bem como seus amigos. Zinri, no entanto, reinou apenas 7 dias. Olha que história complexa, uma história que teve um fim trágico, porque nós sabemos que Baasa, que essa dinastia de Baasa que veio de Jeroboão, foram pessoas que não estavam fazendo e cumprindo aquilo que Deus tinha dito para eles cumprirem, por quem eles tinham que se tornar em Deus, para liderar e guiar o povo. E acabou tendo uma morte horrível de seus amigos serem assassinados e sua dinastia ser desfeita. Bom, vamos continuar aqui para a gente entender um pouco mais sobre Zinri e sobre o que se sucedeu depois. Bom, a família real de Onri. Onri estabeleceu a dinastia mais notória do Reino do Norte. Isso aqui é verdade, porque Onri ficou conhecido pelas suas práticas políticas com as nações vizinhas, pelas suas alianças. Ele ficou conhecido porque ele era um rei que era muito bom naquilo que ele fazia, economicamente, politicamente, e o nome dele foi famoso mesmo. A gente vai entender por quê, a gente vai ver isso, mas ele foi um cara
um pouco diferente dos outros reis, com mais conquistas, com mais feitos, mas também trouxe um legado muito ruim para o povo do Reino do Norte. Muito ruim mesmo. Honre estabeleceu a dinastia mais notória do Reino do Norte. O membro mais famoso dessa família foi quem? O filho Acabe. Todo mundo aqui conhece a história de Acabe e Jezabel. Acabe é filho de Honre, que seria sucedido por seus dois filhos, Acasias e Jorão. A gente vê que Acabe tem 2 filhos e sucedem o seu pai. Durante esse período, Israel não apenas recuperou grande parte do seu território perdido para a Síria. A gente viu aqui, que a Síria, na dinastia de Baasa, ela conquista territórios, ela conquista favores e conquista a influência ali do reino do norte. E Honre, essa dinastia dele com Acabe, com os seus filhos, eles recuperam o prestígio da nação. Sim, recuperam o prestígio da nação, sim. Eles recuperam grande parte do seu território perdido para a Síria, mas também ganhou renome internacional. As nações vizinhas conheciam o Reino do Norte, conheciam o nome Honre. A gente vai ver por quê. E grava esse nome. Foi um cara esperto, mas foi um cara também que não foi prudente nos caminhos do Senhor. O que a gente precisa entender nessa aula, eu estou trazendo vários aparatos históricos, várias fontes aqui para você ver. A gente está conversando aqui sobre a história bíblica do Antigo Testamento, falando do Reino do Norte, mas o que você precisa entender é que mesmo os reis, sendo bons no sentido de saber o que estão fazendo, de criar alianças, faltava-lhes o mais importante, que era o temor e a obediência ao Senhor. O temor e a obediência ao Senhor. Sem temor e obediência, não existe ministério que floresça. Não existe. Sempre tem um fim trágico em si mesmo. Porque o início, a gente viu isso, grava isso também. O início é legal, é bom, mas o fim é mais importante para Deus. Com a maneira com que você termina a sua carreira é mais importante para Deus. Assim como Paulo declara: combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé. Ele terminou uma trajetória de fé em fé, honrando tudo aquilo que Deus deu na mão dele. E isso é uma das lições que a gente precisa aprender com esses reis aqui, no Reino do Norte principalmente, que fizeram muita besteira, que começaram até bem, mas não foram tementes ao Senhor, não obedeceram à palavra do Senhor. Isso trouxe morte, trouxe desgraça sobre a dinastia desses homens. Então, a gente precisa entender isso. É um fator que delimita a nossa vida. Muito importante. Vamos lá. Porque a gente tem muita coisa para falar ainda. O rei Honre. Quando Zinri, a gente viu aqui, Zinri assassinou os membros da família real e tal, reinou por 7 dias. Aí, quando Zinri matou Elá, as tropas israelitas acampadas contra Gibeton estavam sob o comando de Honre. Ele fez com que as tropas avançassem contra Tirza e Zinri e se escondeu no palácio, enquanto este era reduzido às cinzas. Quando Tibni aparentemente era um líder bastante capaz, morreu 6 anos depois. Honre se tornou o único rei de Israel, porque ali naquele momento Honre estava dividindo o reinado com Tibni. Estava dividindo o reinado. Aí Tibni, que era um líder muito capaz, morre, Honre assume o reinado por si, vira o rei. Vamos lá. O reino de Honre, que durou aproximadamente 12 anos, está resumido em 8 versículos.
olha só, em 8 versículos de 1 Reis 16, do 21 até o 28, o reinado de Onri é resumido. Seu tempo de permanência no trono foi bastante significativo. Ele construiu, por que significativo? Porque ele fez bastante coisa, ele teve relevância ali para o Reino do Norte. Ele construiu a cidade de Samaria, muito famosa. A gente vê que até próprio Jesus passa por Samaria, tem alguns contextos que ele vive ali em Samaria, as pessoas de Samaria, a gente vê parábolas do bom samaritano, são pessoas que vêm de Samaria. E quem funda, quem constrói essa cidade é esse homem, o rei Onri. Ele construiu a cidade de Samaria em um lugar situado a cerca de 10 quilômetros a noroeste de Siquém, estrategicamente localizada, próxima à estrada que levava a Fenícia, Galileia e Jezreel. Ele era um homem que sabia onde ele ia colocar uma cidade estratégica para ele. Ele colocou Samaria num lugar estratégico, onde tinha as rotas que levavam para Fenícia, para Galileia, rotas de comércio, rotas de escravo. Isso é o que é importante o rei fazer, saber o que está fazendo na questão econômica, para que a sua nação, o seu reinado prospere. E ele fez isso muito bem. E aí Samaria permaneceu como capital de Israel por mais de um século. Olha só, a gente viu que os reis eles ficam mudando as capitais, de acordo com o seu gosto. E o Onri colocou Samaria como capital do reino do norte de Israel, e isso acabou acontecendo por mais de um século, porque era uma cidade estratégica, era uma cidade que estava perto das rotas comerciais, e isso ficou por mais de 100 anos aí, até ser conquistada pelos assírios em 722 a.C. Ponto. Onri promoveu uma política internacional que trouxe prestígio a Israel. E aqui eu falo mais uma vez, vou ser repetitivo. Foi um rei que, olha só, ele fundou uma cidade, a cidade de Samaria, que é muito famosa, uma cidade que era estratégica. Foi um rei que teve renome e prestígio internacional, que colocou isso para Israel, para o seu povo. Foi um rei super inteligente, que ele comandava o exército, e com esse comando do exército ele acabou tomando o poder de Zinri. A gente viu que Zinri matou as pessoas, matou Elá, matou os amigos ali de base. Aí o que acontece? Onri vem e toma o poder. Então, meus amados, Onri é uma figura muito importante nesse período do Reino de Israel. Mas o que faltou nele? Mais uma vez, promoveu política internacional, promoveu tudo, mas a gente não leu em um momento que Onri deixou as práticas idólatras de Jeroboão. Onri honrou a Deus em primeiro lugar. A gente não viu isso. Isso que a gente precisa se atentar com esses reis. Eles não temeram a Deus, eles não amaram a Deus. Bom, aparentemente, ele subjugou os moabitas, exigindo que pagassem impostos. Que os moabitas estavam ali no reino do norte, ali. Viviam nas terras desse povo, dos israelitas. Fez uma aliança com os fenícios, selada por meio, aqui que troço desanda, selada por meio de casamento do seu filho Acabe com Jezabel, que era filha de Etibal, rei dos Sidônios. Então ele fez uma aliança política internacional com os fenícios através do casamento de Acabe, que era o seu filho, com Jezabel, que era filha do Etibal, que era o rei dos Sidônios. Esse relacionamento comercial era vantajoso para Israel, mas resultou na fusão religiosa que viria a degradar a próxima geração. É bastante provável que Onri tenha revertido as perdas econômicas e territoriais que Baasá havia sofrido por causa dos ataques dos sírios. A fama internacional daquele rei era tão grande que em épocas posteriores os assírios passaram a referir a Israel como terra de Onri. Olha o que a gente falou. Ele foi uma pessoa que teve muita influência. Foi um homem, sabe, notável
no quesito governo econômico, político, comercial, porque ele subjuga os moabitas, ele faz alianças com pessoas para trazer benefícios comerciais a Israel. Ele traz fama para o seu povo. Os assírios chamam aquela terra, se refere à terra de honra, então o nome dele se perpetuou por muitas gerações. Só que ele trouxe desgraça ao povo de Israel, dando o seu filho, o seu herdeiro, para Jezabel, e misturar aquilo que era puro com o impuro. E a gente sabe que quando as coisas são misturadas, quando alguém que está na luz, quando alguém que é para ser luz se mistura com alguém que está nas trevas, as coisas não vão bem, não acontecem, porque as trevas, elas não têm pacto com a luz e a luz não tem com as trevas. As coisas não se misturam, ou é um ou outro, e acabou que Acabe é levado por Jezabel, e aí a gente vê todo um contexto profético que acontece em cima desse nome Jezabel, que fala sobre idolatria, fala sobre um espírito de assassinato aos profetas, um espírito que persegue a profecia, que persegue aquilo que é de Deus. Nossa, isso é muito ruim, muito ruim. E o rei Onri, acabando de dar o seu filho para Jezabel, acaba trazendo muita desgraça sobre a sua dinastia, sobre seus filhos e sobre a nação. Muito. Isso, infelizmente. E a gente não viu aqui mais uma vez. E honra e honrou, a gente não viu isso. E honra e honrou a Deus. Não tem nada de ele honrar a Deus. Tem que ele foi uma pessoa com muita habilidade de saber o que está fazendo, no sentido de governar, de o sentido natural das coisas, mas no espiritual não tem. Acabe de Jezabel, vamos lá. Acabe, filho de Onri, expandiu seus contatos políticos e comerciais durante seu reinado, que durou 22 anos. O aumento do comércio com os fenícios representou uma séria ameaça aos interesses da Síria. A política amigável com Judá, selada pelo casamento da filha de Acabe, Atalia, com Jorão, filho de Josafá, que era Josafá o rei do reino do sul de Judá. Jorão era seu filho e Acabe deu a sua filha em casamento ali para que se formasse uma aliança e eles parassem com essa disputa de poder ali entre os dois reinos e as coisas estivessem em paz, né? Ter uma trégua. Fortaleceu também, e por causa disso, o poderio de Israel contra a Síria, porque você agora não está dividido o seu reino. Entre aspas, estava dividido o reino ainda entre Reino do Norte e Reino do Sul. Mas se a Síria invadir o Reino do Norte, a gente ajuda eles. Se ela invadir o Reino do Sul, a gente ajuda eles. Então, eles fizeram uma aliança para ser mais forte estrategicamente, militarmente e politicamente contra a Síria, que era um perigo na época, era uma nação muito forte. Era um povo extremamente inteligente, pessoas doutas, só que muito bons também militarmente. Então, normalmente a Síria sempre estava ali querendo invadir, e às vezes conseguia sucesso nas suas invasões. Isso trouxe muito prejuízo ali para o Reino do Norte e para o Reino do Sul também. Dos Moabitas também, Acabe exigiu um pesado tributo pago com animais. Isso já aconteceu com o próprio seu pai Onri, ele já tinha pedido dos Moabitas pagassem impostos, aí Acabe ele intensifica isso agora com animais. E pelo fato de Israel ter adquirido muitas riquezas por meio de sua política econômica, Acabe foi capaz de construir e fortificar muitas cidades, entre elas Jericó, que já era incrível. Acabe ele fortifica Jericó, constrói outras cidades e, além de desperdiçar também riqueza ao construir uma casa de marfim, e que está lá em 1 Reis 22 até o 39. Então, Acabe também tinha as habilidades de seu pai. A mesma coisa. Acabe trouxe
como que eu posso dizer? Trouxe reflexos da personalidade de seu pai. Honre era alguém que administrava bem, Honre era alguém que expandia territórios, contatos políticos. Acabe fez isso, deu sua filha para Jorão para fazer uma aliança, assim como o seu pai fez com ele, com Jezabel. Só que Acabe, eu falei até que ele era bom administrador, ele foi bom administrador antes de construir bastante cidades, fortificar outras, mas a gente vê que ele tinha uma característica de desperdício, ele desperdiçava riquezas. Então, acaba que ele não usa todo o potencial, tudo aquilo que Deus tinha dado para ele através de seu filho, quer dizer, através de seu pai. E acaba que acontece que Acabe ele se perde também na parte religiosa. Bom, a religião aqui de Acabe. Qual era o contexto sobre religião aqui em Acabe? Acabe e Jezabel promoveram a adoração a Baal. Para esse deus de Tiro, o rei de Israel construiu um templo na cidade de Samaria, na antiga ali, capital do Reino do Norte. Acabe trouxe centenas de profetas até Israel e o baalismo, que era a religião de Baal, se tornou religião do povo. Como consequência, Acabe foi considerado o rei mais pecaminoso a governar a nação. Isabel era a influência degradante por trás desse monarca. Então, a sua esposa, a pessoa que estava compartilhando ali com ele muitas decisões, influenciava ele de uma forma muito negativa. E ele acaba promovendo a adoração a um Deus de Tiro, um Deus de outra nação, um Deus de, sabe, que não tinha nada a ver com o povo, porque o povo de Israel só adorava o Deus verdadeiro, o Deus que faz e fez todas as coisas, e Acabe traz idolatria para o povo, uma outra forma, intensifica isso. O que começou com Jeroboão lá atrás é intensificado por Acabe, e ele acaba até tornando o baalaísmo uma religião, como a religião do povo. Isso é um absurdo no meio da nação de Deus, um absurdo. E por isso ele acaba sendo considerado o rei mais pecaminoso a governar a nação. Bom, o que a gente precisa também parar para entender aqui? Acabe, ele trouxe reflexos do seu pai também, trouxe reflexos bons, trouxe reflexos negativos, só que ele piora a situação de uma forma, no quesito religião, no quesito espiritualidade, ao se unir com Jezabel. E isso acaba transformando a nação uma nação totalmente, exclusivamente idólatra. E isso trouxe consequências tanto para a nação, porque a gente sabe que onde existe a idolatria, o pecado, Deus ele não age. Isso trouxe consequências militares, políticas, consequências sobre fome, seca para a nação, por causa da idolatria, por causa da desobediência, porque estavam afastados de Deus. Bom, vamos lá. O profeta Elias. Deixa eu só abrir aqui. Tá. Vou dar uma resumida aqui para vocês. Eu não trouxe muito aqui sobre o Elias, o profeta Elias, no início. Eu coloquei um pouquinho no fim ali para a gente encerrar falando dele. Mas o profeta Elias, ele surge durante o período de Acabe, e Elias, como é que eu posso dizer? Foi alguém que foi muito ferrenho. Ele foi muito usado por Deus para ir contra Acabe e Jezabel. Muito usado por Deus mesmo. Foi uma pessoa que denunciava mesmo o pecado, porque a gente entende, a gente sabe que os profetas eles são responsáveis por denunciar o pecado do povo, o pecado do rei, para que as pessoas se arrependam, para que traga arrependimento. Esse é o papel do profeta. E o Elias, ele surge nesse cenário com Acabe e Jezabel promovendo, olha isso, Acabe e Jezabel promovendo perseguição aos profetas
perseguição a todos aqueles que se dizem terem uma mensagem de Deus, tanto que o profeta Elias ele foge com medo de ser morto por Jezabel, foge com medo de ser morto. Ele vai para uma caverna onde ele é alimentado por corvos e Deus traz provisão para ele, sendo que porque ele acabou de queimar os profetas de Baal. Isso é incrível, né? Que ele fala: o único Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro vai mandar fogo aqui nesse lugar, e ele, fogo no altar é queimado, e ele aniquila os profetas de Baal. Elias, ele foi um homem muito usado, mas teve suas falhas, teve os seus medos, porque Jezabel tinha uma influência ali muito, ela era caçadora de profeta mesmo, mandava matar os profetas. Só que Elias não se acovardou. O que a gente precisa aprender com Elias? Que as pressões, o mundo, as pessoas, o nosso inimigo vai tentar fazer com que a gente se cale. Mas a gente não pode se acovardar. A gente pode ir para a caverna até sim. A gente vai para a caverna com medo e se acovarda. Mas Deus, ele traz a provisão, nos traz de volta para o processo, para o propósito, e a gente acaba finalizando ali e sendo usado por Deus para curar pessoas, para salvar vidas e para transformar nações. Esse é o nosso plano aqui nessa terra, nosso objetivo nessa terra. Que as vidas sejam alcançadas por Jesus, pelo nome de Jesus, que pelo Espírito Santo que habita em nós. O profeta Elias, ele não deixou de denunciar, não deixou de falar, até ficou com medo, mas ele depois volta com tudo, e as coisas são feitas ali, os milagres acontecem, e a gente vai entender depois um pouquinho mais no fim. Bom, aí tem esse encontro final, né, entre Elias e Acabe, que acontece na vinha de Nabote, que está aqui em 1 Reis 21, do 1 ao 29. Jezabel, que não tinha nenhuma consideração pelas leis israelitas, não deu ouvido a Nabote, que se negava a vender a sua herança como rei, e ordenou o seu apedrejamento. Assim que Acabe tomou posse da vinha, foi repreendido severamente por Elias. Por essa tremenda injustiça em derramar sangue inocente, a dinastia de Onri foi condenada. No entanto, o arrependimento de Acabe abrandou o julgamento divino, que foi por Deus adiado até depois de sua morte, que aconteceu em um dos confrontos com a Síria. Mesmo tendo se disfarçado na batalha, porque a gente viu que a Síria atacava mesmo a nação os israelitas ali, o reino do norte, assim, atacava mesmo. E aí Acabe morre, mesmo disfarçado na batalha, uma flecha desvia do curso, perfura ele, ferindo fatalmente, fazendo com que se cumprisse aquilo que o profeta Elias tinha falado a respeito dele. Deus, ele pune Acabe e toda a descendência de Onri, que foi um dos reis famosos, que o seu nome perpetuou aí por algumas gerações, mas Deus, ele encerra a descendência de Onri ali, porque eles foram injustos com uma pessoa, injustos com Nabote. A injustiça, ela traz a ira de Deus. Por isso que a palavra fala que nós somos justificados por meio de Cristo, pelo sangue de Jesus. Nós nos tornamos justos. E a injustiça, o pecado, a natureza pecaminosa, ela traz a ira de Deus, ela traz o julgamento de Deus. Então a gente precisa sempre entender isso. Sempre, o contexto é esse, que a injustiça traz a condenação. E quando a gente é injusto, até mesmo nas nossas ações, nossos atos com o nosso próximo, mas quando a gente não está em Cristo, não é uma nova criatura, nós não estamos justificados. Então, só que nesse contexto aqui, foi um contexto que Deus falou: vocês não respeitam nada daquilo que eu trouxe, vocês não fazem nada daquilo que eu mando vocês fazerem, então eu vou encerrar essa dinastia, vai acabar com isso. Até o profeta Elias, ele fala sobre a morte de Acabe, profetiza sobre a morte de Acabe,
Aquela morte é uma morte terrível, uma flecha perfura ele. Uma flecha mata um homem de uma forma extraordinária, porque era o julgamento, a ira de Deus caindo sobre Acabe. Após Acabe morreu, os seus filhos eles foram ao trono. Acasias ele é o primeiro que sobe ao trono. Ele permanece no trono por apenas um ano, fracassou em sufocar a rebelião de Moabe e não obteve sucesso nas expedições navais. A rebelião de Moabe, os moabitas, que eram muito pressionados, olha só, que eram pressionados tanto pelo seu avô, Onri, e por seu pai, Acabe, os moabitas. Eles, nesse período aqui, eles se rebelam contra Acasias, que era o rei, e ele não, de forma nenhuma, consegue ter sucesso para que as expedições, para que as rebeliões, elas terminem. E isso, assim, imagina só, você perder o controle de um lugar que te gerava uma receita, que te gerava um dinheiro de impostos e te gerava ofertas de animais. Isso para ele, para o reinado, nossa, foi terrível. E também esse insucesso nas expedições navais que ele lançou em conjunto com Josafá, o rei do sul. Ele lançou expedições e isso não teve sucesso. Bom, o último encontro de Elias com os descendentes de Onri, como consta no relato bíblico, foi para transmitir a Acasias de que este não se recuperaria de sua doença, lá em 2 Reis 1. Então, Acasias também teve um fim rápido e acaba saindo do trono. Jorão. Jorão é o outro filho de Acabe. Os 12 anos do reinado de Jorão puseram fim ao controle da dinastia de Onri em Israel. Ou seja, aqui em Jorão encerra o controle da dinastia de Onri sobre Israel. Durante esse período, ocorreram guerras intermitentes entre Israel e a Síria. Pelo que parece, essa nação cresceu em poderio militar, a Síria, cresceu em poderio militar tão grande que quando o reinado de Jorão chegou ao fim, a Síria surgiu como nação dominante na Palestina, naquela região. A Síria começou a botar para quebrar, a realmente invadir as nações ali vizinhas e tomar o controle e assumir a posição. Só após a morte de Jorão, a Síria surge como essa nação dominante. E aqui a gente encerra a dinastia de Onri, que não teve, a gente percebe que não teve um fim muito legal. Essa dinastia e Acabe e Jezabel também não tiveram fim, Jezabel é morta também, e as coisas não foram boas para essas pessoas que tomaram decisões ruins, que não seguiram os conselhos dos profetas, porque os profetas estão para trazer arrependimento e direção para que a gente se alinhe com aquilo que Deus está fazendo. E eles não ouviram, mandaram matar, não queriam saber e acabaram indo para o caminho de morte. Aqui a gente está encerrando nossa aula para falar um pouquinho sobre Elias e Eliseu. Eu trouxe bem resumido mesmo. A gente podia fazer uma aula só sobre Elias e só sobre Eliseu, somente sobre os dois. Mas o que eu queria destacar, sem ler aqui o que está no slide, o que eu queria destacar sobre a vida de Elias, sobre a vida de Eliseu, alguns aspectos que eu acho muito interessantes, principalmente sobre a vida de Elias. Elias foi um homem, imagina só, você surge no meio da pior crise religiosa da tua nação. Você nasce na pior idolatria, onde Acabe era reconhecido como o rei mais idólatra, mais pecaminoso que Israel, que os israelitas já tiveram. Ele tem essa característica, esse adjetivo. Você surge no meio, na geração onde a esposa do rei, Jezabel, ela mata profeta. Profeta de Deus.
morre. Ele surge na geração onde a religião que está entrando no povo é o balaísmo, uma religião de outro Deus, de um Deus diferente, de um Deus lá de Tiro, dos sírios. E ele é extremamente usado por Deus, para trazer direção, arrependimento, para trazer confrontamento. Ele confronta o rei, a rainha, ele não quer nem saber, confronta. E isso é o que me deixa mais pensativo sobre a vida de Elias. Ele pode ter tido suas fraquezas, passado pelo vale, o vale da sombra da morte, mas ele lá no fim, ele cumpriu tudo aquilo que Deus tinha designado para o ministério dele. Mesmo numa dificuldade tremenda, Elias não desistiu. Ele pensou em desistir, mas quando a gente pensa em desistir, Deus manda provisão, nos traz o seu conselho e nos coloca de volta ao propósito, nos leva a entender a parte do processo. O processo é aquilo que vem sobre a gente e nos molda e nos amassa para que a gente consiga viver o propósito. O processo ele vem para acabar com o seu ego, para acabar com os seus medos, para acabar com você, para que Jesus cresça. Assim como João Batista, Deus, que ele cresça, eu diminuo. O processo vem para isso. E quando o processo é completo, você está apto para viver o propósito. Que o que é o propósito? É o complemento daquilo que você, só você que está me ouvindo, foi chamado para fazer. Seja intercessão, seja missões, seja evangelismo, seja pastorear, o propósito que Deus trouxe, seja um homem de família honrado com caráter, uma mulher de família honrada com caráter, sem títulos. A gente não está falando apenas de títulos, de posições e de cargos ministeriais. Nós estamos falando daquilo que Deus te chamou para fazer. Mas o processo vem para amassar, para trazer dores sobre nós. E Elias, ele passa por isso. Isso que eu acho incrível nesse homem de Deus. A gente precisa se espelhar muito nele, sim, muito nele. E por Eliseu, a gente precisa se espelhar pela ousadia dele pedir: não, eu quero a porção dobrada, eu quero o que você viveu, que eu andei com você, eu experimentei porque eu estava com você, Elias, eu quero o dobro. Essa ousadia. E o Espírito do Senhor, a palavra diz que é um espírito de ousadia, um espírito que nos dá coragem, um espírito que nos leva a lugares que a gente nunca pensou que iria. Esse é o Espírito de Deus em nós, filhos de Deus, espírito de coragem e ousadia, intrepidez. A gente precisa aprender muito com esses homens. Bom, esses dois mensageiros de Deus cooperaram para estabelecer escolas de profetas, ensinar outras pessoas por todo Israel. Tanto Elias como Eliseu eram reconhecidos pelos seus ministérios. Depois do arrebatamento de Elias, o ministério de Eliseu ficou conhecido não somente em Israel, mas em Judá, no Reino do Sul e Edom, por causa da cura de Naamã e do encontro peculiar com o exército dos sírios. Eliseu ficou reconhecido como homem de Deus até mesmo em Damasco, próximo ao fim do reinado de Jorão, filho ali de Acabe. Eliseu visitou a cidade para informar Hazael de que seria o próximo líder da Síria, enquanto Jorão se recuperava em Jezreel dos ferimentos que sofrera em batalha. Eliseu enviou seu servo para ungir Jeú como rei de Israel. Aqui que já vem outras peculiaridades, né? Por ser o comandante, por ser o comandante do exército israelita, Jeú se autoproclamou rei e matou Jorão, rei de Israel, e também Acasias, rei de Judá. Esse Acasias aqui não é aquele Acasias rei
do Reino do Norte, irmão de Jorão. Não é esse. Esse aqui é Acasias, rei de Judá, Reino do Sul. Existiam dois Acasias. O Acasias do Reino do Norte, que era o irmão de Jorão, e o Acasias do Reino do Sul, que era o rei lá de Judá. E Jeú, ele sabia, Eliseu falou assim para o servo dele, cara, vai lá ungir Jeú como rei do povo do norte. Só que Jeú, esse camarada, ele não espera. Ele não espera o processo. Ele não espera a completude das coisas. Ele quer viver o propósito antes do processo ser finalizado. E aí ele troca os pés pelas mãos. Mata as pessoas e já começa o seu reinado de uma forma totalmente errada. Nossa, isso é pra gente entender e aprender com os erros desses homens. Você às vezes pode não ter matado, a gente pode não ter matado ninguém fisicamente, eu sei disso. Mas muitas vezes nós matamos as pessoas espiritualmente porque nós achamos que já está na nossa hora, já está na minha hora de servir na liderança, já está na minha hora de me destacar, sendo que a gente não viveu o propósito, quer dizer, o processo. A gente não passou pelo processo de ser amassado e já está querendo chegar lá no propósito e não, agora comigo. Foi isso que Jeú fez e se autoproclamou rei. E ele ia ser rei. Mas para que precisou matar o irmão? Por quê? E é a mesma coisa que eu fico me perguntando às vezes. A pessoa já é um líder, a pessoa já conseguiu. Para que precisa apunhalar o outro? A pessoa já é supervisor no trabalho, para que precisa apunhalar o outro supervisor? Para que, gente? A história se repete porque o ser humano, o pecado que habita em nós, tenta fazer. A gente quer sempre ter um jeitinho para as coisas, a gente quer sempre, como é que se diz? Colocar o nosso. Em vez de dar um passo, a gente quer dar 10. A gente não quer passar no propósito, a gente já quer logo o fim. Reflete nisso aí. Reflete em tudo que a gente viu hoje. A gente falou aqui por 1 hora. Eu tentei passar de uma forma bem simples para vocês sobre o Reino do Norte. Ainda tem bastante coisa para falar. Teria que falar sobre Jeú ainda. Teria outras coisas para a gente falar ainda. Só que a aula ia ficar gigante demais, ia ficar muito grande. Eu tentei passar ela bem devagarzinho para que vocês pudessem acompanhar aqui comigo. A gente falou sobre Acabe, falou sobre Jezabel, filho de quem. Isso é meio complexo mesmo, gente. Quem é filho de quem? Mas o que eu quero que você saia daqui hoje, dessa aula do Reino do Norte, fazendo a reflexão o que eu posso aprender com... Vamos lá. O que eu posso aprender com Jeroboão, que começou bem, mas a gente aprendeu que não é o começo, e sim o fim que importa para Deus. O que eu posso aprender com Onri, que foi um homem onde o seu nome perpetuou por gerações de sírios. O seu nome, o seu povo, a terra onde o povo estava era conhecida como terra de Onri. Tamanho, tamanhas, como é que se diz? Estou procurando a palavra aqui. Tamanhas façanhas esse homem conseguiu. Tamanhos de construir cidades como Samaria. O que a gente pode aprender com Acabe? O que a gente pode aprender com Jezabel? A reconhecer o espírito de Jezabel que tenta matar os profetas, que tenta matar os cristãos. Como que a gente reconhece isso? Quais são as características?
o que eu posso aprender com Jeú? A gente nem viu sobre Jeú, mas aqui a gente, né, não vimos quem é Jeú, né? A gente não viu isso, mas a gente viu que ó, Jeú já ia ser ungido, mas já se proclamou rei. O que a gente pode aprender com isso? O que a gente pode aprender com Elias e com Eliseu? Mais importante do que essa história que a gente conversou aqui, esses pontos que a gente passou, das cidades, das capitais que mudaram, dos reis que foram falados aqui, o que a gente pode aprender com cada um deles? O que a gente pode aplicar amanhã, na segunda-feira, sobre a nossa vida, cada um deles? Será que eu tenho tentado puxar os tapetes de quem? Será que eu tenho... A gente viu aqui assassinatos pra caramba. Muitos assassinatos ocorreram. Como que eu... Será que eu já assassinei algum irmão? Não estou falando no sentido literal, de apunhalar, de dar um tiro, nada disso. Nada disso. Estou falando espiritualmente falando. De, às vezes ele precisar de uma palavra, de ter ido mal. Que a gente quer no ministério, a gente tem nossos dias que a gente não prega bem. A gente não dá a melhor aula do mundo também. A gente é ser humano. Mas o que a gente às vezes espera ouvir é não, foi bênção, cara, melhora nisso, nós estamos juntos. E aí vem aquelas, foi horrível, você é péssimo, isso não é para você. Será que você já fez isso? Será que eu já fiz isso? Ou então de um jovem que está começando, será que a gente lança palavras de desincentivo ou de incentivo? Como que a gente tem feito isso? Essa é a nossa reflexão, meus queridos. Mais importante do que entender sobre Jeroboão, sobre o Reino do Norte, sobre o Reino do Sul, mais importante do que a gente entender a complexidade sobre os profetas, é a gente poder olhar para nós mesmos, olhar para dentro do nosso interior, para aquilo que a gente está fazendo e mudar, e refletir, e se arrepender, e entender que o profeta, quando fala conosco, é para que a gente mude a direção, é para que a gente se arrependa, é para que a gente seja confrontado por Deus, e para que a gente cresça e se torne aquilo que Deus quer que a gente se torne, e viva o propósito, porque o processo nos amassa, o propósito nos liberta para vivermos tudo aquilo que nós temos em Deus. Bom, essa é a nossa aula, a nossa reflexão. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu falei muito hoje, tentei não ser muito rápido. Peço perdão para os irmãos também pelo tamanho da aula, mas eu espero que você esteja assistindo até o fim. Espero que você faça essa reflexão hoje na sua vida sobre o que você já fez, sobre o que você está fazendo, sobre a forma que você tem agido como cristão. Aprenda com os erros. A melhor forma de a gente aprender, meus amigos, meus irmãos amados, a melhor forma de nós aprendermos é com os nossos erros. Sim. Mas se a gente puder aprender com os erros dos outros, e qual é a melhor forma da gente aprender com os erros dos outros? Na Bíblia. Tem muito erro. Tem erro de Acabe, tem erro de Jeroboão, tem erro de Onre. A maioria desses erros aqui, é isso que é o mais simples, que eles não ouviram a voz de Deus, não seguiram o propósito, não foram aperfeiçoados pelo processo. Se a gente aprende com eles, nossa vida cresce muito espiritualmente. Aprenda com os erros desses irmãos, desses reis. Aprenda com os erros dos outros. E se você reconhece que você tem algum tipo de erro, algum tipo de caminho, você precisa mudar, olhe para dentro de você nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, quando quer que você esteja ouvindo essa aula. Olhe para dentro de você e deixa ser confrontado pelo Espírito Santo, que te traz vida, que te traz paz e que vai te ensinar todas as coisas, a você ser um líder, ser uma pessoa influente no reino e que obedeça aos mandamentos do Senhor. Quais são os mandamentos?
Ama a Deus sobre todas as coisas. E ama ao teu próximo como eu amei vocês. Aqui está resumido a lei do Senhor. Então é não fazer mal ao nosso próximo. É não fazer mal a Deus. E os maiores problemas da vida cristã estão em a gente fazer mal ao nosso próximo. Então aprenda com esses erros desses reis. E seja aperfeiçoado nessa hora pelo Espírito Santo. A minha oração é essa. Você seja aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez eu agradeço. Então, a gente se vê até a próxima. Tá, meus queridos? Deus abençoe. Até a próxima. Tamo junto sempre. Um abraço.